Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Direita Franca, o programa que trata da direita nacional e internacional. Falamos de seus acontecimentos, seus principais feitos, seus problemas, as soluções que podemos dar para os problemas que a esquerda nos trouxe. Hoje, 2 de junho de 2014, um dia de festa. No Reino de Espanha, Sua Majestade Católica Dom Juan Carlos I abdicou da coroa em favor do filho príncipe das Astúrias, Dom Felipe, que reinará como Dom Felipe VI de Espanha. Também um dia muito triste, porque o Reino de Espanha perde um grande líder que exerceu papel fundamental na transição democrática entre o regime franquista e os dias atuais. Sabemos que Dom Juan Carlos iniciou seu reinado, foi proclamado rei pelas Cortes Gerais do Reino no dia 22 de novembro de 1975, em Madrid. É casado com Dona Sofia da Grécia, uma princesa grega, filha do penúltimo rei grego Paulo da Grécia, rei dos helenos, e desde 1969 Dom Juan Carlos foi escolhido como sucessor do general Francisco Franco, chefe de Estado espanhol e regente do reino. Essa escolha teve alguns problemas, enfim, algumas críticas, porque Franco passou por cima de Dom Juan de Bourbon, conde de Barcelona, pai de Juan Carlos I, que era o legítimo detentor dos direitos dinásticos da monarquia espanhola, sendo ele filho de Afonso XIII, rei de Espanha, deposto e exilado na proclamação da República na década de 30. Dom Juan Carlos exerceu seu papel com profunda maestria e saber de monarca cristão. Sabemos que ele conduziu, como já dito, a Espanha no processo de democratização, fez ser promulgada a Constituição de 78, vigente até hoje. Enfrentou um pequeno problema em 1981, quando alguns militares tentaram dar um golpe de Estado. Ele, com a sua força moral de monarca e príncipe cristão, conseguiu suprimir isso muito facilmente. Dom Felipe, que passa a reinar agora, enfim, vai ter uns processos burocráticos perante as cortes. O parlamento tem que aprovar uma lei orgânica, mas o rei já fez um pronunciamento no dia de hoje em cadeia nacional em Espanha, afirmando os motivos de sua abdicação, dizendo que abdica por acreditar que é tempo de passar o septo para uma geração mais nova, e já entregou a sua carta de abdicação ao presidente do governo, Mariano Rajoy, que também fez um pronunciamento em cadeia nacional, dando a notícia da abdicação de Sua Majestade Católica. Dom Felipe irá enfrentar alguns problemas, obviamente, porque a Espanha está a passar por uma crise econômica, financeira, mas nada que não se resolva, ainda mais em uma monarquia, porque sabemos que as coisas na monarquia se resolvem muito mais facilmente do que em qualquer república comum, porque na monarquia existe a figura apolítica, apartidária e sem interesses do monarca. Os governos mudam, a chefia do Estado permanece sólida e firme. Vai-se o rei, mas a coroa fica. Me lembra aqui daquele aforismo inglês, The King Never Dies. Nesse caso não houve a morte do rei, mas houve uma abdicação. Dom Juan Carlos abdica após 39 anos de um reinado glorioso como rei de Espanha, e de seus títulos são inúmeros, inclusive rei de Jerusalém titular, das duas Sicílias, de Nápoles, enfim. Seus títulos são inúmeros. Possuem os monarcas de Espanha o tratamento de Sua Majestade Católica, embora não usem isso atualmente, mas isso é oficial desde fins do século XV, quando Isabel de Castela e Fernando de Aragão
uniram as suas coroas e os seus reinos, formando aí o Reino das Espanhas. Inclusive gosto muito dessa nomenclatura, porque é o nome original da fundação do reino. Dom Felipe tem formação em Direito, mestrado em Relações Internacionais, fala diversas línguas, enfim, está altamente preparado para exercer a chefia do Estado, como todo príncipe é preparado desde o dia em que nasce. Essa é a grande vantagem da monarquia, porque não cai qualquer indivíduo de paraquedas na chefia do Estado. Existe uma preparação imensa dos príncipes para que assumam um dia a coroa. Inclusive vemos isso aqui fazendo um paralelo nos príncipes brasileiros que, apesar de não estarem na chefia do Estado, não estarem no trono, ainda hoje, após a proclamação da República, mantêm a tradição de serem educados desde o momento em que nascem para exercerem a chefia do Estado. Isso é uma grande vantagem. E ver que os príncipes brasileiros são um verdadeiro baluarte da moral, da inteligência e dos bons princípios cristãos no Brasil. O rei Juan Carlos abdica seguindo aí um contexto que já há 2 anos existe na Europa, de vários monarcas abdicarem em favor dos filhos e herdeiros, como Alberto II da Bélgica, que abdicou em favor do filho Filipe também, Rainha Beatriz dos Países Baixos, que abdicou em favor do filho Willem Alexander. Inclusive tivemos a abdicação de um Papa. Bento XVI abdicou no princípio do ano passado. Isso não é nada, isso é pouco natural. A abdicação de um monarca é natural. Agora, de um Papa, existe esse preceito no direito canônico, mas não é lá muito natural. Enfim, de maneira que me despeço dos senhores, deixando aqui os votos para que Dom Felipe VI de Espanha faça um glorioso e bom reinado para a Espanha, para o povo espanhol, para a Europa e para o mundo. E rogo a Nossa Senhora que abençoe Dom Juan Carlos e de maneira que encerre esse programa, um pouco mais curto que os outros, mas eu não podia deixar passar em branco esse acontecimento ímpar na vida da monarquia do mundo, das monarquias do mundo. De maneira que digo, vive el rei de Espanha, longa vida a ele, e também longa vida ao nosso chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Luís de Orleans e Bragança, de jure imperador e defensor perpétuo do Brasil, verdadeiro personificador da pátria e do povo brasileiro. Muito obrigado.